Abra sua Bíblia e fique com ela aberta no Salmo de número 51. Todos nós sabemos, ou a maioria sabe, que o Salmo 51 é um momento do rei Davi com Deus. Ou por que não dizer do homem Davi com Deus? Do homem Davi com Deus. Muitos de nós já viu na Bíblia, já leu, quando o profeta Samuel diz que Deus estava procurando alguém melhor do que Saul, disse para o próprio Saul. Nós já lemos na Bíblia quando está escrito: achei a Davi, varão segundo o meu coração, que executará toda a minha obra, toda a minha vontade. Nós sabemos que o Senhor disse através da boca de Samuel que ele já tinha encontrado a Davi, que era alguém segundo o seu coração. E uma das coisas que talvez possam não ser entendidas ou serem colocadas como apreensão ou em suspense: por que um homem que é segundo o coração de Deus fez tantas bobagens de uma vez só? Transgrediu tanto. E algumas pessoas dizem: não, alguém pode ser segundo o coração de Deus. Eu quero falar com vocês bem livremente, bem relaxadamente, e num horário para a gente celebrar a ceia e poder sair daqui 9 horas hoje. Se atrasar, se for além das 9 horas, é culpa do pastor Enéas, que toda vez que ele pega o microfone, ele fica falando, e termina o culto tarde. Eu sei. Então, por que um homem que é segundo o coração de Deus fez essa bobagem tão grande? Na verdade, o equívoco está em não sabermos ao que Deus se referiu quando disse que tinha achado Davi, que era varão segundo o coração, que executaria toda a sua vontade. Davi foi um homem segundo o coração de Deus para fazer aquilo que Deus estava determinando que Saul não fez. Por isso que Saul foi tirado e Deus escolheu Davi. Porque Saul não fez o que Deus mandou fazer. E Davi fez, no sentido da guerra, sempre o que Deus mandou fazer. Mas se você olhar essa expressão pós-pecado de Davi, você nunca mais vai ver Deus dizendo que ele era um homem segundo o seu coração. O relato que tem conta a história do que aconteceu. Davi foi um homem segundo o coração de Deus para fazer o que precisava ser feito na conquista para o povo territorial também, as dominações do povo. Não quer dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus que não pecaria. Não foi a isso que a Bíblia se referiu. Então, muitas pessoas são inclinadas a pensar que podem pecar, transgredir, mesmo entendendo que são segundo o coração de Deus. Não. Quem é segundo o coração de Deus, na sua plenitude, da sua expressão, com a sua vida colocada diante do Senhor, vai sempre evitar o pecado. O pecado nunca vai ser uma prática na vida dessa pessoa. E às vezes eu fico muito preocupado com o que se pode ouvir, o que se pode falar, e nós como igreja acharmos que o pecado é uma coisa corriqueira, que a gente pode fazer a hora que quiser, a hora que bem entender, que podem ser deslizes sobre deslizes, e a gente pode relevar isso ao campo do arrependimento e tornar a fazer, continuar fazendo. Isso não tem base, não tem fundamento nas Escrituras Sagradas em ponto algum, a não ser um texto que explique, fale de uma coisa pertinente, mas que no seu contexto vai explicar o todo. Versículos como, estamos carecas de saber, igual lá o irmão que está fazendo aniversário, o Luciano, careca de saber, rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, culto racional é apresentar o seu corpo ao Senhor como sacrifício vivo, ou seja, um sacrifício que vai abrir mão da sua vontade para acolher a vontade de Deus. Eu sei que você pode dizer para si: eu faço da minha vida o que eu quiser, eu sou dono do meu nariz, sou dono do meu corpo, dono da minha mente, eu sou dono de tudo que diz respeito a mim. A gente foi dono até entregar a nossa vida para o Senhor Jesus. A partir do momento que eu reconheci a Cristo como meu Salvador e Ele se tornou o meu Senhor e eu o sirvo, Ele é o dono da minha vida. E tudo que eu for fazer ou deixar de fazer, eu tenho que consultar ao Senhor. Eu tenho que ter a palavra como instrumento basilar para a minha vida, como fiel da balança, para dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Essa é a grande verdade. Então, quando nós entramos no Salmo 51, e eu não sei se você teve oportunidade ou quis saber, porque eu me servi de várias gravações fatiadas desse salmo durante a semana que passou, e me parece que outra anterior também, falando de pontos de vista dentro desse salmo, ainda que um versículo ou outro. Então a gente
deve olhar para ele, nós podemos olhar para ele, mas nós devemos saber que quem está falando isso aqui, quem está declarando isso aqui para Deus, é um homem profundamente arrependido do que fez. É um homem que compreendeu totalmente a besteira que fez. E ele estava disposto a não fazer mais. E ele estava disposto a andar em retidão diante do Senhor para nunca mais transgredir. Você vai encontrar isso com fartura, você pode ler em casa o contexto de 2 Samuel, no capítulo 12, no capítulo 13, um pouquinho antes. Você vai ver o que aconteceu, o que Davi fez. Davi adulterou, Davi assassinou um homem. Davi mandou matar um homem, marido de uma mulher, para possuir aquela mulher. Então ele, além de assassino, ele foi adúltero e ele fez um monte de besteira. Mas ele se arrependeu, ele voltou-se para Deus, ele se quebrantou. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependia quando fazia bobagem. Não ligue uma coisa com a outra. Não era segundo o coração de Deus, chamado segundo o coração de Deus, porque pegou e se arrependeu. Ele era o segundo o coração de Deus, pelo aquilo que eu já disse. Então, esse Salmo 51 tem que ser analisado por mim e por você, para ver tudo que ele fala aqui, o conteúdo dele, para ver em que se aplica a nossa vida. E o que nós podemos e precisamos exercitar. Me parece que o Salmo 51 seja um raio-x da minha consciência e da sua, para que a gente possa estar diante da palavra de Deus e reconhecer coisas que talvez a gente passe por cima, e acho que não tem problema, e colocar a nossa vida no filtro da palavra, para que o Senhor, o Espírito Santo, nos revele o nosso posicionamento espiritual. Então eu espero que eu e você, que todos nós, redirecionemos o nosso posicionamento espiritual em relação a equívocos que nós podemos ter na vida. E eu quero falar então sobre ele agora em nome do Senhor Jesus. Davi tinha um entendimento daquilo que o Senhor falou pela boca de Isaías, que pecado e transgressão afasta a pessoa de Deus. Pecado e transgressão funciona como uma lepra que traz insensibilidade espiritual à pessoa. E a pessoa pode viver com a mente sem lhe acusar, sem alarmar o que está fazendo, porque a sensibilidade espiritual já foi perdida por conta de sucessivos erros não arrependidos e não convertidos e não ter a vida mudada. É assim que funciona o pecado na vida de uma pessoa, quando ela não para se olhar no espelho da Bíblia e reconhecer que errou e que precisa se arrependendo, mudar de vida, converter o seu coração e ter uma nova atitude em Deus. Então eu não preciso nem ler na Bíblia em Isaías 59, 1 e 2. Se você está anotando, gosta de anotar, anote aí. É um princípio de relacionamento com Deus. Se eu me importo com o meu relacionamento com Deus, se você se importa com o seu relacionamento com Deus, é preciso que a gente saiba, e que a gente torne a saber, e que a gente relembre sempre, que pecado e iniquidade causam divisão entre nós e Deus. Nos afastam da comunhão com o Senhor. Aquela paz assentada pela fé, que cremos um dia e tivemos paz com Deus, ela volta a não funcionar, brechas se abriram na vida da pessoa que transgrediu e volta de novo a guerra. Porque você sabe que Paulo, escrevendo à igreja, disse que o Espírito combate contra a carne e a carne contra o Espírito. O Espírito quer que a gente faça a vontade de Deus e a carne simplesmente quer que a gente leve a nossa vida sem considerar no todo a vontade de Deus. Por que digo no todo? Porque às vezes consideramos um pouquinho, às vezes consideramos a vontade de Deus fracionada na nossa vida, dividida, não compreendemos o todo e achamos, ou alguns de nós pode achar, que fazendo apenas algumas coisas que são atos que glorifiquem a Deus, tudo isso já serve. Deus quer a sua vida por inteiro. Deus me quer por inteiro. É por isso que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, estou falando do versículo que você sabe. No capítulo 5, versículo 23, ele diz, todo o vosso espírito. Quando ele diz todo o vosso espírito, sobrou alguma coisa do espírito fora? Responda para mim, sim ou não? Não, ele diz, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente, uma coisa plena e completa, plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que a Bíblia está dizendo que Deus quer? Que eu e você, que nós nos conservemos espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Nos conservemos plenamente
para a celebração da volta do Senhor Jesus. Você pode dizer amém a isso? Amém, graças a Deus. Então, vamos falar alguma coisa ou folhear algumas coisas com alguns princípios que a Bíblia nos fornece. É claro que eu não tenho condições, não sei, não tenho tempo para esgotar esse assunto. Mas abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Romanos. Se você quiser depois se deliciar com a leitura de Romanos, você vai encontrar algo substancial para a sua vida, falando de necessidade do homem, de ter um Salvador, de ter a sua vida no Senhor, de ser transformado pelo Senhor. Você vai encontrar ingredientes fantásticos que você vai celebrar a palavra de Deus e vai se alegrar bastante. Olha só, capítulo 3 de Romanos, versículo 21 até o 26, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Eu vou repetir: a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Está falando que não há diferença de povo, de língua, de nação, de raça, de cultura. Por quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa palavra no original, destituído, quer dizer carecem da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o salário do pecado é mas o dom gratuito, de graça, é oferecido. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não existe vida eterna sem Cristo Jesus. Então o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. Morte física, morte espiritual, morte física, sim. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem fez tudo foi Jesus Cristo. Eu só reconheço. Para receber isso na minha vida, eu reconheço o sacrifício de Cristo. E isso passa a entrar em operação na minha vida. E ele diz então: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, tirar os pecados, pagar o preço, dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse presente tempo, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus, daqueles que têm fé em Jesus. Quando a Bíblia diz todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, fala do pecado original, fala daquilo que foi resultado do pecado de Adão e Eva imediatamente e que passou a todas as gerações. Eu sei que você sabe, mas eu estou só recapitulando um assunto importante com você. Veja aí, capítulo 5 de Romanos, no versículo 12. Explica assim tão bem, muito explicado, um versículo só. A gente celebrou a leitura dele dias atrás, eu estou relembrando com você. Romanos 5,12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e o salário do pecado é a morte, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque aquela pergunta ou indagação interior célebre continua vívida em muitas pessoas. Não entendo se isso aconteceu há 2000 anos atrás, Jesus Cristo morreu há quase 2000 anos atrás, porque o que eu tenho a ver com isso? Eu não estava nem lá. Como que aquilo foi por minha causa? É por conta do resultado do pecado que já estava no homem e chegou até você, está em nós, esse resultado, essa consequência do pecado de Adão. A Bíblia então diz, Paulo explica de uma forma muito simples: é por isso que você pecou. É por isso que Davi diz no Salmo 51, e a gente também precisa compreender isso, eu sei que você compreende, a gente só está relembrando, quando ele diz a Deus na sua oração: em pecado me concebeu a minha mãe. Ele não está dizendo que a mãe dele tinha adulterado com alguém e engravidado dele ele nasceu. Ele está falando desse pecado que é inerente a todo ser humano e que vem com todo ser humano. É por isso que para a salvação toda pessoa tem que declarar fé no Salvador Jesus, tem que reconhecer a Cristo como Salvador. Não basta ser criado na igreja, não basta a Bia ser filha Cadê os pais? Eu tenho que ver os pais, está ali, do presbítero Marcos e Elaine,
que ela, não, está com o céu garantido. Não, quando ela chega na sua idade de maturidade, compreende o que é erro, o que é acerto, o que é pecado, ela tem que entregar a sua vida ao Senhor Jesus e reconhecer como seu Salvador. Ela precisa fazer isso. Ela precisa ser ensinada a compreender isso. Por quê? Porque a fé dos seus pais, quando ela tomar consciência das coisas que ela precisa, não vai salvá-la. A oração do seu pai não vai salvá-la. Não vai. A oração a gente sabe que é algo muito importante no relacionamento com Deus. Mas eu vou dizer algo para você. Existe uma coisa mais importante que a oração. É a obediência. Porque se Deus não ouve a oração no sentido de atender, segundo Isaías 59, de quem está em pecado e em transgressão, então há algo mais importante do que a oração na vida de uma pessoa. E quando eu digo isso, não estou dizendo que você não deve orar. Ao contrário, você deve orar muito mais do que você ora, e eu também. Mas a obediência é mais importante do que a oração. Por quê? A obediência ela não é um resultado, mas ela é um ingrediente do relacionamento com Deus. Toda pessoa que tem relacionamento com Deus e o conhece, é obediente ao Senhor. Quem não se inclina a obedecer ao Senhor e a sua palavra, é porque de alguma forma o seu relacionamento com Deus está um pouco deficiente. Então, se há deficiência porque há desobediência, a oração desta pessoa não vai ser respondida plenamente. Você vai se lembrar que quando Jesus, está em João capítulo 9, versículo 31, Jesus cura um cego e disseram para ele, não, esse que te curou é pecador, porque Jesus manifestava a glória de Deus não da forma engessada que eles queriam, e aquele homem que foi curado disse, olha, se ele é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. E continuaram aborrecendo o rapaz, aborrecendo o rapaz, aborrecendo o rapaz. Ele se aborreceu e falou assim, quer saber de uma coisa? Está em João 9,31. Deus não ouve a pecadores, mas se alguém lhe é temente e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Está escrito na palavra e se torna uma verdade espiritual. Deus não ouve a pecadores no sentido de responder-lhe. Mas Deus ouve todas as orações porque Ele é Deus, é o onisciente, Ele sabe de tudo. Então, o sentido desta palavra é, Deus não responde a gente que peca deliberadamente, está sabendo que está pecando contra o Senhor. E você, quando lê a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele vai falar de uma forma muito maravilhosa, esclarecedora, que quando a palavra veio e nos esclareceu, então o pecado tomou ocasião, porque aquilo estava, não era do nosso conhecimento, mas agora nós conhecemos, e você está agora diante da palavra de Deus, e a omissão da palavra de Deus não nos santifica. Não conhecer a palavra de Deus, a ignorância à palavra de Deus, não nos protege da cilada do inimigo. Ao contrário, não conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra põe a gente na boca do leão. Nós estamos suscetíveis às armadilhas do inimigo. Não conhecer a palavra não nos protege nesta batalha espiritual. Então nós temos que entrar dentro do livro, ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, orando para saber o que ela quer dizer para nós, o que ela quer falar para nós. Mas eu estou dizendo para você, se você tem essa sensibilidade, se você já começou a entender isso, você não tem outra opção. Você tem que mudar de vida. Eu não tenho outra opção. Eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que mudar de vida concernente àquilo que Deus quer que eu faça e aquilo que Ele não quer que eu faça. Nós não temos uma outra opção. Por quê? Porque Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. É tão lindo a gente, eu não vou ironizar, mas é tão lindo a gente cantar aqui, Jesus é o centro do meu ser, centro da minha vida. E às vezes Ele está quase fora do círculo da nossa vida. Mas você hoje declarou que Ele é o centro da sua vida. Então, se Ele é o centro da sua vida, se cumpre o que está escrito em Hebreus 12, olhando para Jesus. Você tem que olhar mais para Jesus, e eu também, porque Ele é o centro da nossa vida. Olhando para Jesus, autor
autor e consumador da nossa fé. Por que que o escritor aos Hebreus fala isso? Vamos lá, vamos lá no Hebreus capítulo 12. Por que que ele diz isso? Ele diz: nós que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, está falando do testemunho da fé do capítulo 11, deixemos todo o embaraço. Olha o que a Bíblia diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos saber que o pecado nos rodeia muito de perto. O pecado está te rodeando. Vamos relembrar o que Pedro diz, que você sabe que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E uma das armas que ele se usa para tragar a pessoa é as flechas do pecado, aquilo que ele vai tentar contagiar a pessoa na vida espiritual, pelos vários ângulos que ele pode fazer. Então, a Bíblia está dizendo aqui para a gente deixar. Então, há algumas práticas que nós temos que fazer se nós queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração e obedecer ao Senhor e ter comunhão com Ele e orar e ter a nossa oração respondida e sentir no Espírito que Ele acolheu a nossa oração. Você sabe aquela oração que você faz ao Senhor e que mesmo que Ele não traga aquilo que você pediu na hora, mas no Espírito você sente que Ele acolheu sua oração? Você sabe aquela aflição que você está e você ora ao Senhor e acabou de orar e você sente paz, mas nenhum resultado imediato veio daquilo que você precisava, mas o seu coração está em paz. Sabe o que isso significa? Que a sua oração chegou diante do altar de Deus, foi acolhida e o Espírito Santo gerou em você paz, dizendo assim: calma, Ele ouviu. E estão em depósitos diante do Senhor. E se foram acolhidas pelo Senhor e o efeito for gerar paz no seu coração, que é uma confiança ainda mais inabalável nele, pode ficar tranquilo. Ele vai responder esse problema, essa questão vai ter solução no tempo de Deus, na hora que Ele quiser fazer, do jeito que Ele quiser fazer. Mas você já tem a certeza, como está escrito nas cartas apostólicas, que você já alcançou diante de Deus a petição que você fez. Ela só não aconteceu ainda, mas no mundo espiritual ela já foi liberada. Tal é a verdade, foi liberada, que veio paz ao seu coração. Daqui a pouco ela vai ser externalizada, daqui a pouco ela vai aparecer, daqui a pouco você vai ver aquilo acontecendo. Mas dentro de você, a sua oração já entrou diante do altar de Deus, o Espírito já disse: agora acalma teu coração. Agora não é mais com você, agora é no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Amém? Você já teve essa experiência? Alguém aqui que já teve essa experiência? Você orou, nada aconteceu humanamente, nada foi resolvido, mas você foi, me permita, acometido de uma tamanha paz, que você ficou tão calmo e nada mudou, mas você ficou tão em paz, meu irmão, minha irmã. Isso é um apontamento, isso deve figurar para mim e para você, que a nossa oração foi recebida em cima. E se a paz veio, o descanso também vem junto, porque Deus está cuidando de nós. Amém? Mas uma coisa eu tenho que fazer você: deixar todo o embaraço. Hebreus 12. E o pecado que tão de perto nos rodeia, nós precisamos deixar. Então, se eu estou fazendo algo, e se o Espírito me revela e me mostra, porque eu posso estar como Davi, você também. Cometi algo, fiz algo, estou cometendo algo, eu posso até, me permita, saber que aquilo não agrada a Deus e que, biblicamente falando, eu não deveria estar fazendo, mas por que eu continuo fazendo? Porque talvez eu tenha consciência nas minhas emoções e na minha racionalidade, mas eu talvez não tenha consciência no espírito. Talvez a minha mente se dobra à verdade da palavra. Me permita falar assim com vocês. Talvez a minha inteligência se dobre à palavra, mas talvez o meu espírito ainda não se dobrou à palavra. E aí é choro, aí é clamor, aí é rogo, aí é orar objetivamente ao Espírito Santo. E aí, ler lá em Gálatas 5, 16 ao 21, obras da carne, falar: Espírito Santo, olha só, isso aqui está me assediando. Eu não estou praticando isso aqui, mas às vezes me dá vontade, isso aqui está me assediando. Senhor, eu fiz isso aqui, Senhor, e o problema é que eu acho que isso aqui não tem problema.
E o problema é que eu acho que eu posso participar da ceia do Senhor, declarando que eu estou no corpo, e isso não me afeta, isso não me atinge mais. Senhor, não me deixe ser insensível. Porque o que aconteceu com Davi é estar insensível, inconsciente, no espírito. Você vai dizer que Davi não sabia a besteira que tinha feito? Ele sabia. Mas o seu julgamento interior, fora de Deus, o fez absorver-se. O tribunal do seu coração, da sua mente, o absorveu. E não existe uma coisa mais terrível para mim do que para você, quando o tribunal da nossa mente racional nos absorve de um pecado que a Bíblia não nos absolve. E o Espírito nos condena. E a paz com Deus vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E daqui a pouco nós vamos querer clamar e vivenciar aquilo, e já foi há muito tempo, porque o pecado já nos dominou. O retrato que todo mundo sabe é que Davi não deixou de estar assentado no trono. Todo mundo sabe disso, estou só repetindo. Não tirou a coroa da sua cabeça. Continuou julgando, continuou determinando coisas. A verdade, crítica da coisa, é que o Natan chega para ele, o profeta, você depois vai ver em casa, lá no 2 Samuel 12, 11, 12, 13, está lá com fartura isso, e ele conta uma parábola de uma transgressão de uma pessoa, e o Davi se envermelha, fica aborrecido, e diz, esse homem que fez isso é digno de morte. E Davi diz, pois é, rei, mas tem um problema, esse homem é você. Isso quer dizer que uma pessoa, na insensibilidade do espírito, pode julgar outras pessoas, estando ele na mesma condenação. Lembra dos 2 ladrões na cruz? Se tu és filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós. E outro diz, epa, esse homem está aqui, mas nenhum mal fez. Nós, na verdade, estamos aqui por conta dos nossos atos, mas ele nenhum mal fez. O outro já estava criticando Jesus. Ele se achou no direito de criticar alguém. E o outro disse, Senhor, lembra-te de mim, dá para lembrar de mim quando entrares aí no teu reino? Porque eu reconheço que tu tens um reino e que tu reina. Eita, glória a Deus. Lembra dos 2 que entram no templo? É uma parábola. O fariseu e o publicano. O fariseu se põe de pé, é cadiquê, eu dou o dízimo de tudo, eu oro tantas vezes ao dia, eu não sou como os demais homens pecadores, não sou como esse aí. E o publicano lá nem sequer ousava pronunciar alguma coisa, ficou restrito à sua circunstância de pecador que ele reconhecia por conta de precisar da misericórdia de Deus, e ele só batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, miserável pecador, tem misericórdia de mim, Senhor. E a Bíblia diz na parábola de Cristo, que o primeiro que se exaltou desceu sem justificação, mas aquele que reconheceu o seu pecado e que precisava de mudança de vida, ele desceu justificado. E é sobre isso que eu quero falar com você, de reconhecermos que nós somos transformados por Deus, que nós somos mudados pelo Senhor, que algumas coisas erradas podem sim, e quando eu estou falando sobre isso, por favor não olhem para mim pintando um sineto de perfeição, um exemplo de pureza, não é isso, e também não olhe para mim me marginalizando, achando que sou um desgraçado, por favor, olhe para mim como olhando para você, eu estou tão somente ministrando a palavra de Deus. Eu volto a dizer algo, eu não tenho que pregar o que eu vivo, eu tenho que viver o que eu prego, é diferente. Um pregador não prega o que vive, ele tem que viver o que prega. E esse desafio de viver o que eu estou pregando aqui, é um desafio tanto para você como para mim. Então eu não sou sineto aqui não, mas eu estou me esforçando, eu estou lutando, como você também está lutando, amém? É bom deixar isso claro. Então, o problema nosso é condescender a santidade de Deus que nós recebemos do novo nascimento com o pecado. E admitirmos que nós somos, me permita dizer, quando você vai à Escritura, você não vê a Escritura mais nos chamando de pecadores. Quem reconhece a Cristo teve os seus pecados, a cédula que nos era contrária foi cravada na cruz.
Então o preço do pecado foi pago. Então agora nós somos convidados a viver em novidade de vida, porque agora nós somos um povo separado para glorificar o Senhor. A Bíblia chega a dizer que o pecado não deve se nomear entre nós. Então o pecado não pode ser visto como uma coisa comum entre nós. Não, todo mundo peca, não é isso que o Senhor quer da igreja. O Senhor está, quando eu recebo a Cristo, meus pecados são exterminados, Ele me purifica, Ele me limpa completamente. E aí eu passo a viver uma vida de santidade, que é progressiva, que é um trabalho que Deus vai fazer na minha estrutura, no meu ser. É um trabalho que o Espírito Santo vai fazer para tirar as mazelas, aquelas coisas agarradas, aqueles maus hábitos, aqueles costumes, que eu preciso me libertar. Mas eu sou desafiado a viver uma vida de santidade, e você também. Então o pecado, ele tem que ser visto no nosso relacionamento com Deus e entre nós como um grande acidente. E eu quero falar com vocês alguns versículos bíblicos, e eu tenho que ir à Bíblia com vocês, e você vai ter que abrir a sua Bíblia aí, e a gente vai fazer isso agora, para a gente compreender isso. E a primeira você já sabe até qual é a carta que Paulo escreve a Tito. Olha o que ele escreve a Tito, está logo depois de Timóteo aí, antes de Filemão, antes de Hebreus, olha aí. Tito capítulo 2, é um dos excelentes versículos que falam sobre isso. Capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quais homens? Todos. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às cobiças ou concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século de maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós. Para quê? Para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, o trabalho de Deus na nossa vida, a partir do momento que nós reconhecemos a Cristo como nosso Salvador, é nos limpar inteiramente, é mudar a nossa vida, é tirar todas as mazelas do nosso coração, é arrancar tudo isso de nós, e é com isso que nós lutamos, não é contra isso, mas é com isso que nós lutamos, porque nós queremos agradar ao Senhor em tudo como igreja. Você quer agradar o Senhor em tudo? Então, eu tenho que saber que, humanamente falando, há coisas em mim, em algum nível do meu ser, que precisa ser exposto aos olhos de chama de fogo do Senhor Jesus. Porque só Ele, com o seu Espírito, no poder da sua palavra, sabe identificar isso e me contar. Eu não tenho condições de me autoaveriguar, me autoanalisar, nem você, na sua teologia, no seu entendimento da Bíblia, naquilo que você ama das Sagradas Escrituras, e não vai aí uma ironia, é uma verdade. Mas só no nível do Espírito, nós temos condições de sermos plenamente purificados para honrar e glorificar o nome do Senhor. Não há condições no nível racional, no nível emocional, no nível humano, não há. Eu posso, como já disse, me auto-purificar, auto-imaginar que eu sou tão santo, mas na verdade não sou. Eu preciso melhorar, como você também precisa melhorar. Senão seria inútil aquela palavra que Paulo disse, eu vou repeti-la. Estou careca de repetir, tem muito tempo que eu não falo. Filipenses 1,6, aquele que em nós começou a boa obra. A obra que o Senhor Jesus começou na minha vida é muito boa, e começou na sua também é muito boa. Aquele que em nós começou a boa obra irá completá-la. Eu quero que Ele complete na minha vida a boa obra que Ele começou, porque servir ao Senhor é uma coisa mais maravilhosa da minha vida. Existem outras coisas que é boas fazer também, são legais, eu gosto. Mas servir ao Senhor Jesus é a coisa mais importante da vida de uma pessoa. Alguém aí pode considerar e dizer amém a essa afirmação? Volta os olhares aí para Efésios, eu vou ser rapidinho, eu sei que você conhece a Bíblia, vai folheá-la rápido. Um versículo que todo mundo sabe, capítulo 2 de Efésios.
Se você tem dificuldade em achar, seria melhor para você anotar o versículo para depois ver em casa. Olha o que o escritor aos Efésios diz, no capítulo 2: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. O que a Bíblia está dizendo? Que agora nós não andamos mais segundo o curso deste mundo, mas antes a gente andava, mas ele nos vivificou, ou seja, nos tornou a dar vida, em que o noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, nos apetites da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois? Amém. Graças a Deus. Então, nós temos a transformação do nosso ser, mas a nossa origem não é boa. Nós somos resultados de um pecado original. Nós viemos precisando de transformação. Pessoal, eu nasci num lar evangélico, eu fui criado debaixo dos preceitos da palavra de Deus, mas eu tive que reconhecer a Cristo como meu Salvador. Eu tive que me entregar a minha vida a Ele, para Ele transformar o meu ser, porque havia em mim inclinações ao pecado. Há em mim inclinações ao pecado, mas essas inclinações são neutralizadas pela comunhão com o Senhor Jesus, pela comunhão com o seu Espírito, pela comunhão com a sua palavra. Isso também acontece em você. Você pode reconhecer isso e dar glória ao nome do Senhor? 1 Pedro, capítulo 2. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo, falando de Jesus, em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Só que essa justiça de Cristo, ela não está sobre a vida de toda pessoa, ela está à disposição de todas as pessoas, é diferente. Ela está disponível para todas as pessoas que reconhecerem a Cristo como Salvador e se moverem em fé no relacionamento para com Ele. Eu peço o seu silêncio, por favor. Obrigado. Então, o sacrifício de Cristo não tem valor algum para quem não reconhece. Só vai entrar em validade na vida da pessoa que o confessa como Senhor e Salvador. O fato dele ter morrido, para quem não o reconhece, não adiantou de nada. Foi a mesma coisa que ele não tivesse morrido. Você pode agir da forma como você quiser agir, pode tocar a sua vida da forma como você quiser tocar. Mas se eu não reconhecer a obra que Deus quer fazer na minha vida, eu estou tornando inútil o ato dele. Por isso que a Bíblia nos desafia a não extinguirmos o Espírito. Não extingais o Espírito, porque o Espírito fala ao nosso espírito. O Espírito não fala a nossa emoção inicialmente. O Espírito não fala a nossa carne. O Espírito fala ao nosso espírito. E você sabe, eu vou relembrar a você que o Espírito de Deus está escrito, vem ao nosso espírito e nos faz reconhecer que nós somos filhos de Deus. Nós vivemos uma batalha espiritual e o campo é tão ferrenho que eu preciso que o Espírito de Deus se comunique ao meu espírito e continue me dizendo que eu sou filho de Deus. Porque na hora que ele não testificar dentro de mim que eu não sou filho de Deus, eu tenho que parar e repensar a minha vida com Deus, porque algum acidente aconteceu e eu preciso rever meu posicionamento em Cristo. Se você não tem recebido esse testemunho do Espírito Santo no seu espírito, que você é filho de Deus, você precisa parar e rever a sua vida com Deus, rever a sua fé. Por quê? Porque não dá para viver um dia sem o testemunho do Espírito dentro de você. Nessa batalha, nessa guerra, que perdemos e ganhamos no campo humano, é uma coisa que a gente tem que entender. O pastor André hoje deu um show, um versículo que ele citou, relembrando que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo.
E às vezes nós estamos aí na fé em Cristo, estamos na luta campal, pensando que o reino de Deus é desse mundo. Mas ele disse, o meu reino não é desse mundo. E ele disse para Pilatos, o meu reino tanto não é desse mundo, porque se fosse desse mundo, você ia ver, meus servos iam pelejar por mim e acabar com você. Era o que ele quis dizer. Mas como o meu reino não é desse mundo, a minha luta é em outra esfera. Então eu e você temos que entender que essa questão espiritual é em outra esfera que a gente não vê, mas que a gente sente, que a gente é conduzido. Então eu repito, eu e você, nós não podemos viver um dia sem o testemunho do Espírito no nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Por quê? Por uma simples coisa. O Espírito desce sobre Jesus, e o céu se abrindo diz, ouve-se a voz, Deus dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Maravilha. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a primeira coisa que o carcamano faz é, se tu és filho de Deus, perceba, esse dardo inflamado que ele lança no seu coração, ou tenta lançar, na verdade ele não tenta, ele lança, e eu e você temos que resistir com o escudo da fé, apagar com o escudo da fé. Ele lançou sobre Jesus, é a arma dele, da dúvida. Ora, ele tinha acabado de ouvir Deus declarar, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, e o diabo vem e diz, se tu és filho de Deus, faça isso. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que havia saído da boca de Deus? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então quando o diabo tentar te massacrar em alguma coisa na vida, abra a tua boca e diz, eu sou filho de Deus. Deus tem prazer na minha vida. Você vai viver dessa revelação. A palavra que sai da boca de Deus ao seu respeito é o meu, esse é o meu filho amado, é disso que eu vou sobreviver. Agora, se você se contentar com um dia sem esse testemunho, você está perdido. Você vai dormir sem essa consciência espiritual, talvez. Davi dormiu um dia, 2 dias, 3 dias. Isso passou a fazer parte da normalidade da vida dele. E passou tanto a fazer parte da normalidade da vida dele, que ele teve o ímpeto e a audácia de liberar juízo sobre a vida de alguém. Por quê? Quando uma pessoa está mal com Deus e não tem consciência disso, a sua consciência já cauterizou e a comunicação do Espírito foi interrompida, a pessoa já se acostumou a isso, ela para de ver-se para ver a vida das outras pessoas. Toda pessoa que vive de muita crítica pode saber que tem alguma coisa errada com ela em algum nível. Porque a primeira análise no campo crítico tem que ser eu de mim e você de você. Nós corremos o risco de taxarmos e aplicarmos juízos e a deferirmos coisas, sendo que aquilo se serviria muito bem para nós, se encaixaria muito bem na gente. E só foi nesse momento que Davi acordou. Mas quando ele acordou para acordar mesmo. Ele não acordou para brincar. Quando a gente lê as 3 parábolas de Lucas 15, nas 2 primeiras, a primeira é do pastor que tem 100 ovelhas e perde uma, não é assim? A segunda é de uma mulher que tem 10 dracmas e uma desaparece dentro da casa dela. Interessante que todos os 2 versículos, anotei para não confundir, tanto o versículo 7 como o 10 diz, o 7 diz que a alegria no céu por um pecador que se arrepende. E o versículo 10 das dracmas fala que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A questão de arrependimento, de mudança de vida, é encarada no céu de uma forma muito grave. Não corriqueira como às vezes nós imaginamos como igreja. Mas essa questão de pecador que se arrepende para nunca mais ser pecador é encarado no céu como algo muito grave. Por quê? Porque quando isso é legítimo, os anjos devem olhar para o Cordeiro de Deus assentado no trono ao lado do Pai e devem fazer assim para ele, olha lá, mais um, valeu o teu sacrifício, reconheceu o teu sacrifício. Então uma alegria no céu.
há uma alegria no trono de Deus, há uma alegria no trono de Cristo, há uma alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, se há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, imagine por vários que foram pecadores e continuam remidos na mão do Senhor, na operação do Espírito Santo, como essa igreja que está aqui celebrando ao Senhor. Eu disse, como essa igreja que está celebrando aqui ao Senhor, eu aguardo de você, eu espero de você levantar a mão da glória a Deus, celebrar o Senhor, dizer, é isso mesmo, eu sou de Deus, é isso mesmo. Nós temos que ser mais aplicados, irmão, nesse mundo espiritual, ou alguma contenção espiritual em você. Se há alegria diante dos anjos de Deus do céu por um pecador que se arrepende, deve haver um grande banquete por milhares, centenas, milhões, que arrependidos não são mais nominados de pecadores, porque eles foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, e agora eles são um povo santo de Deus para viver aquilo que Deus quer que eles vivam. Você está aí, você pode dar glória ao nome do Senhor? Então, sem reconhecimento do pecado, ninguém se converte, ninguém muda de vida, não há como mudar de vida. Mas eu quero concluir aqui. Eu queria ter mais umas 2 horas para falar sobre esse assunto. Não que eu saiba falar, mas o argumento bíblico é muito bom para a gente aqui. Quero te convidar a alguns versículos. O primeiro é de Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Versículo 19. Eu quero dizer para você que um dos preceitos bíblicos, uma das coisas que o Espírito Santo faz pela palavra é nos confrontar. Nos confrontar para nos despertar. Para fazer suscitar dentro de nós os valores que nos são preciosos. Se são os divinos ou os não divinos. E não tem problema que se você está tomando consciência pela palavra que eu estou liberando para você, que vem de Deus, que eu estou tão somente lendo, se você está tomando consciência de algo que você precisa acentuadamente, urgentemente mudar, então você pode já começar no seu íntimo, dar glória ao nome do Senhor, porque é um preceito bíblico de Hebreus, o Pai exorta e açoita e corrige a quem Ele ama. Então, se há espaço ainda no seu ser, para ouvir o Espírito Santo e a ser despertado, os irmãos gostam de dizer assim, o Espírito Santo me incomodou. Eu prefiro dizer, o Espírito Santo despertou. O Espírito Santo alertou, mas se incomodou também, se serviu, também fique com o incômodo mesmo, não tem problema não. Mas se o Espírito Santo começou a despertar em você, no mínimo, a curiosidade para esse assunto que eu estou falando, muito bem, já começou a falar no seu coração, alguma coisa preciosa, divina vai acontecer, se você não perder esse veio que o Espírito Santo está liberando para você. Você pode dar glória a Deus? Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrepender, eu não quero mais isso, meu Deus, eu não devia ter feito. Converter, eu não vou fazer mais. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. O que é apagar? Todo mundo sabe. Você já frequentou a aula, vai escrever na lousa, no quadro negro, no quadro verde, no quadro branco com pincel, você escreve, vai lá e apaga. Escreveu, agora apaga. Se você se arrepende e se converte, isso vai proporcionar o apagamento dos pecados, para que sejam apagados os vossos pecados. E os pecados apagados vão gerar algo, é uma produção do Espírito Santo. Para que venham assim e venham assim os tempos. Perceba que está no plural, não o tempo, mas os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, espera aí, uma simples interpretação do texto bíblico. Se os pecados não foram apagados porque não houve arrependimento e conversão, não há refrigério pela presença do Senhor. O que pode haver é uma acomodação. Não é refrigério do Espírito, não é refrigério pela presença do Senhor, porque se não há arrependimento e conversão, não tem presença do Senhor. E se não tem presença do Senhor, não tem refrigério causado pela presença do Senhor. Eu estou só interpretando o texto, é razoável o que estou dizendo. Eu vou reler. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. E quando os vossos pecados forem apagados, vão vir os tempos do refrigério
pela presença do Senhor, ou seja, o Senhor vai se aproximar, ou seja, pecou, não reconheceu, não se converte, o Senhor vai se distanciar, ou seja, Ele não vai buscar a pessoa porque ela está resignada, determinada, não quero a vontade de Deus para a minha vida. Então, um princípio para mim e para você: Senhor, eu quero a plenitude da Tua vontade na minha vida. Tem um irmão, e hoje de manhã a gente cantou o cântico. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos de um oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Estou cantando rápido porque eu tenho que terminar. Tu és oleiro e eu o vaso, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Um irmão certa vez me disse: eu nunca mais canto isso, porque quando eu cantei isso, orei isso, Deus veio e me quebrou mesmo, passou a régua. Todo tempo que essa oração estiver no seu espírito, não na sua boca, é sinal que há uma ativação do Espírito Santo em você. Quando você não quiser mais orar isso, ou temer orar isso, eu não estou me reportando àquele irmão, eu entendi o que ele disse, ele falou que ele passou numa moenda tremenda, mas era o tratamento de Deus. Então eu digo: tenha misericórdia, Senhor, eu quero estar na roda do oleiro. Não é uma questão de apenas querer, é uma questão de necessidade. Todo o tempo que eu estiver fora da mão de Deus, eu estou exposto a perder a minha salvação? Não, eu não estou exposto a perder a minha salvação, eu já compliquei-me no mundo espiritual. Então, agora venha comigo em Atos 2:37. Atos 3:19 fala: arrependa-se e converta-se para que seu pecado seja apagado, e só assim vai vir tempo de refrigério na sua vida pela presença do Senhor. Qualquer outro sentimento de calmaria com pecado não é produzido pela presença de Deus, é um indício de conformismo com a sua vida de paganismo, de mundanismo. Atos capítulo 2, versículo 37. O contexto vocês sabem, dia de Pentecoste. Vocês mataram ele, vocês são culpados da morte dele, papapipi. E aquelas pessoas que ouviram, olha aí, o 2:37, ouvindo eles isto, compungiram, sentiram tristeza pelo pecado em seu coração. Algo que é imediatamente ao reconhecimento do pecado: tristeza. Tristeza, abatimento espiritual. Abatimento no nível do espírito. Pequei contra Deus, transgredi. Agora eu vou sentir tristeza no espírito, porque feri, maculei, manchei, sujei a santidade de Deus na minha vida. Então eles sentiram, compungiram, sentiram tristeza em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E ele então disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por que o batismo está inscrito aqui? Porque ele é uma demonstração, um testemunho claro e evidente, para quem quiser ver, e no mundo espiritual também, de que você não só se arrependeu, mas o batismo é um simbolismo clássico de conversão. Eu agora vou viver uma vida nova, eu agora tenho o meu ser mudado pelo Senhor. E a partir então desse momento que alguém se decide a isso, ele está declarando no mundo espiritual que ele reconheceu a sua necessidade espiritual. João 16, o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele agora quer viver novidade de vida diante do Senhor. Tiago, capítulo 5, eu caminho para o fim, como diz o pastor Enéas. Tiago, capítulo 5, e depois que ele fala caminha para o fim, ele demora um tempão. Vamos fazer igual a ele, não. Minha querida irmã Mari, venha tocar, porque você tocando eu sei que eu tenho que parar e vou parar agora. Tiago capítulo 5. Os versículos são 15 e 16. A oração da fé salvará o doente.
a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados, porque o pressuposto aqui é de pecado que causou, trouxe aquela enfermidade. É um dos textos bíblicos que a gente vê isso. Aí ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros. Para quê? Para que sareis. O perdão do pecado que causou, que motivou, que trouxe aquela consequência, quando há uma confissão, quando há uma liberação de arrependimento e um desejo forte de não fazer mais, que é a conversão, há uma liberação, uma neutralidade quando nós oramos das consequências daquilo, é o que está escrito aqui. Então eu quero lhe dizer que há resultados de pecado na vida de pessoas que precisam ser confessados a alguém. É um dos poucos textos bíblicos que falam que a gente deve confessar o nosso pecado a alguém. Não para que aquela pessoa fique sabendo. Não para que aquela pessoa, agora é mais uma reconhecer que eu sou um miserável, pobre e ruim. Não. É alguém que vai comigo entrar numa batalha espiritual por conta dos efeitos daquele pecado. Então, no momento que eu confesso, e como diz Provérbios 28:3, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Ou seja, a misericórdia do Senhor vai vir sobre a vida da pessoa e vai eliminar, vai neutralizar as consequências danosas daquele seu erro, porque a pessoa confessou e orou. Está escrito aqui a palavra de Deus na minha. Sabe o que isso quer dizer? Que existem pecados na vida de pessoas que precisam sim ser confessadas a alguém. Há um nível de embaraçamento espiritual tão grave na vida de determinadas pessoas, ou por que não dizer na vida de quase todos nós, que precisa haver uma liberação na fala para alguém. Claro que o pressuposto é alguém de confiança, o pressuposto de alguém que você compreende que é espiritual, ao nível do que você precisa, que vai compartilhar com você, que você vai compartilhar com aquilo, e a pessoa vai orar. E a palavra de Deus vai entrar em ação. Eu estou dizendo para você que está lutando contra um pecado há muito tempo e não consegue se soltar dele, e as consequências estão presentes e você entende que é por causa daquele erro, ou se você não entendeu até agora, você começa a entender, porque existem níveis de aprisionamento que eles só vão se soltar da sua vida quando você confessar para alguém e alguém com você orar para que seja quebrado aquilo. Isso que eu estou falando é uma coisa muito séria. Coisas que você pode continuar querendo esconder de quem você quiser esconder. Interessante, né? O que meu pai vai falar se souber, o que a minha mãe vai falar se souber, o que meu filho vai... Interessante, Deus, que é o mais importante, está vendo. Olha como nós somos, eu não posso falar, olha como nós somos ruins, que a gente tem medo que o irmão saiba, e tem gente que tem até medo que eu saiba. Pois é, me considero melhor do que Deus, porque Deus está vendo tudo, mas se leva a vida como se Ele não estivesse vendo. E você sabe o que é mais terrível? O terrível não é Deus ver, todo mundo já sabe o que eu vou falar. O terrível é que o diabo que incitou também viu que conseguiu. E aí a pessoa não consegue se livrar dele, porque está preso naquelas algemas que ele trouxe. A pessoa deliberadamente leva os punhos e diz: pode me algemar. E a pessoa fica presa. Sabe qual é o problema? Dependendo do pecado, no nível de pecado, se não for o clássico condenável pela sociedade e pela igreja, como adultério, roubo, se for um pecado leve, considerado pelas pessoas como leve, a pessoa vai continuar praticando, vai continuar fazendo aquilo, ela vai até exortar outras pessoas a não fazer o que ela faz, porque ela não tem consciência que ela faz, porque está dominada no Espírito. E o que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você
é que a gente não seja liberto na mente inicialmente. Que a gente não seja liberto no campo físico inicialmente. Mas que eu e você sejamos libertos no espírito. Precisa ser liberto no espírito. Porque há níveis de prisões no espírito que precisam ceder lugar ao poder de Deus. Acerca da igreja, João falou, e o Espírito aprovou, porque ele que incitou. 1 João capítulo 2, amados, eu escrevo isso para vocês que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, perceba a expressão, mas se alguém pecar, o que você pensa quando você lê isso? Não pequem, mas se alguém pecar, está dizendo que é uma situação diferenciada, não é do grupo todo, é de um caso, 2 casos, não é um caso generalizado. Então o pecado não pode ser encarado como uma casualidade e uma atitude normal da nossa vida. Não pequei, estou escrevendo isso para vocês para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, quando ele está falando se um no meio de vocês pecar, não arrebentem com ele, ajudem ele a não se auto-rebentar também, como Judas fez. Porque se acontecer, se você não conseguiu, se você for uma exceção, você tem um advogado perante o Pai. Ele é Jesus Cristo, o justo. Se você se arrepender e se converter, Ele vai te defender. Oh, aleluia. Mas tem que se saber, e isso é mérito de cada um com Deus, qual é o nível de arrependimento e se a gente realmente quer mudar de vida. Terminando. 3 versículos sem comentário. Isaías. Pessoal do louvor, por favor, volte. Isaías, capítulo de número 1, versículos 16 a 18. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal, parem de pecar. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, aparente, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. Alguém disse amém? Isaías 44, 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Sabe o que Deus está dizendo? Eu te perdoo, eu desfaço. Torna-te para mim, porque você é meu. A expressão eu te remi quer dizer eu te comprei, você pertence a mim. E só em mim você estará bem. Tem essa consciência espiritual, você é de Deus. Só em Deus você vai ter a bênção que você precisa para a sua vida. E por último, o extraordinário e sensacional que todo mundo gosta, e eu também gosto. Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. Quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, que te esqueces da rebelião, do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Qual é o pressuposto? Quando eu reconheço o pecado, quando eu me arrependo dele e quando eu clamo por misericórdia ao Senhor. Por gentileza, fique de pé. Agora você fecha a sua Bíblia, coloca aí na cadeira. E eu leio de novo o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ele está pedindo para ele, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Não segundo a minha justiça, segundo a tua misericórdia.
lava-me completamente. Quem viu essa mensagem, eu trouxe aquela coisa do lava-jato, que lava meia sola, lava geral, que tudo tem um preço diferenciado. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha o que ele diz: minha iniquidade, meu pecado. Ele assume. Porque conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, a acusação está sempre diante. E ele vê o seu estado de vida tão diferente daquilo que ele queria ser e que Deus quer que ele seja. Contra ti somente pequei e fiz os que teus olhos parecem mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ou seja, tudo que o Senhor fizer julgar de mim, o teu veredito é justo. E ele então fala que foi formado em iniquidade, em pecado concebeu sua mãe. Já disse para você o pecado original. Ele diz: amas a verdade, quer dizer, a autenticidade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Olha o que ele diz: purifica-me com hisopo, aquele vegetal que moído com outros ingredientes ficava à semelhança, alguém disse, li há muito tempo atrás, como uma química, como a soda cáustica, que colocada tira toda a crosta. Ele diz: purifica-me com hisopo, tira toda a crosta do pecado e ficarei puro. Puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Ou seja, o que ele ouve não é júbilo e alegria, é só condenação. Para que gozem os ossos que tu quebraste com a sua correção. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O coração dele estava impuro. Você tem coração impuro? Você está aqui, vai participar da ceia e tem coração impuro? Você não sonha com anjinhos pulando a cerca, porque não existe. Eu estou brincando. Mas você é massacrado nos seus sonhos. Sua mente vive fitando um pecado, vive mirando algo que você sabe que é contra a vontade de Deus. Você precisa pedir a Deus um coração puro. Renova em mim um espírito reto, porque o espírito ficou todo torto. Não me lances fora da tua presença. Por quê? Fora da presença do Senhor nós estamos perdidos. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Significa que se ele está alertado, ele tem consciência, essa produção, essa ministração é o resultado do Espírito Santo que está clamando e gemendo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque eu tinha perdido. Sustém-me com um espírito voluntário, ou seja, como que ele diria: eis-me aqui para o Senhor, se ele estava carregado de pecado? Ele diz: se o Senhor fizer isso, eu vou então ensinar aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão, porque do jeito que eu estou, nem dá para falar para pecador nenhum, porque eu estou na mesma situação que ele. Eu quero dizer a você que o Senhor vai arrebatar um povo santo. Ele não vai arrebatar um povo que se harmoniza com o pecado. Isso é forte para mim também. E que eu e você temos que cuidar mais da nossa salvação. E que a gente não pode negociá-la por preço algum. Vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Essa ceia é dada a todos os irmãos membros da igreja. Pastor Enéas vai ministrar aqui com a pastora Miriam. E eu quero dizer a você que o Senhor ainda perdoa pecados. E que Ele ainda faz mergulhá-lo no mais profundo mar. E eu quero dizer para você que ainda que o pecado seja muito aparente e marque muito a sua vida, a sua consciência, os tempos do refrigério sempre chegam com a presença do Senhor. Nós temos um cântico. Pastor Enéas, é com você. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver. Tua face eu quero ver. Pois quando
neste lugar. Tua graça. Tua graça invade-me. Aleluia. Senhor, formoso é. Glória a Deus. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, peça isso. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, Resplandecer. resplandecer O meu. Levante a sua mão e peça isso ao Senhor. Eu estou pedindo, faça você se quiser. Vamos cantar Acende a Chama, ó Pai, mas fazendo desta canção uma oração, não apenas uma canção. Aleluia. A contemplação da santidade de Deus fez Isaías ver o tamanho do seu pecado. Nós precisamos ter a contemplação de quem Deus é, pela Escritura e pelas experiências do Espírito na nossa vida. Só a contemplação de quem Deus é vai mostrar quem realmente nós somos e o quanto nós precisamos dele. Em nome de Jesus, acende a chama. Acende, Senhor, na minha vida. Acende a chama, ó Pai. Aleluia.